Há momentos em que a fé não se revela na calmaria dos cânticos ou no silêncio dos templos. Há momentos em que Deus se ergue no meio do caos, quando o sangue ameaça afogar a esperança, e o inimigo parece maior que qualquer promessa. Foi nesse cenário que Judite emergiu, uma mulher viúva, quebrantada, cercada pela morte, e ainda assim, disposta a se tornar a lâmina viva da justiça divina. Esta não é uma história que acaricia a mente religiosa. Não é um conto seguro que se conta às crianças para fazê-las dormir. Esta é uma história que fere, que sacode, que rasga a alma com perguntas profundas e desconfortáveis. Quem ousaria crer que Deus escolheria uma mulher sozinha para derrubar um exército inteiro? Quem suportaria a vergonha de caminhar até a tenda do inimigo, sabendo que seria julgada por seu próprio povo? Judite tinha consciência do peso que carregava. Ela sabia que não era digna, que sua história era marcada pela dor da viuvez e pela solidão que assombrava suas noites. Mas em seu coração queimava uma convicção que ninguém podia apagar: se Deus estava em silêncio, não era porque tinha desistido. Era porque ele aguardava alguém que ousasse se mover quando todos haviam paralisado pelo medo. O grande dilema espiritual desta história é brutal. Será que a santidade pode nascer de um ato de violência sagrada? Será que Deus pode usar mãos humanas para selar um destino tão extremo? Judite não buscava glória. Ela não ansiava por reconhecimento. Tudo o que desejava era impedir que a voz de Israel fosse silenciada para sempre sob as sandálias do opressor. Enquanto muitos se rendiam ao desespero, Judite se levantou. Não com gritos ou ameaças, mas com uma decisão fria como o fio de uma espada. Porque há momentos em que o amor pelo propósito de Deus se torna mais forte que o instinto de sobreviver. Momentos em que uma mulher comum se transforma no instrumento mais improvável da história. Prepare-se para conhecer a coragem que nasce quando tudo parece perdido. E a fé que se ergue no silêncio absoluto de um Deus que observa quem ainda ousa crer. O tempo era de escuridão e de espanto. O povo de Israel vivia cercado pelos exércitos de Nabucodonosor, que haviam derrubado muralhas, tomado cidades e devastado plantações. Betúlia, uma cidade erguida sobre rochas e esperança, tornará-se o último reduto de resistência. Os campos em volta estavam secos, queimados pela passagem das tropas inimigas, que avançavam como enxames famintos, arrastando tudo que respirava. Dentro dos muros, havia um medo que não se podia esconder. Homens velhos recordavam as promessas de proteção que Deus fizera aos antepassados, mas suas vozes tremiam. Mulheres murmuravam orações entre lágrimas. Crianças choravam no silêncio da noite, quando a fome apertava o estômago como um punho fechado. E o templo, outrora cheio de cânticos, agora parecia um sepulcro de esperanças que minguavam. O comandante Holofernes, enviado pelo rei da Síria, ergueu seu acampamento ao redor da cidade. Ele era conhecido por sua crueldade e pela maneira como esmagava qualquer indício de resistência. Seu nome era sussurrado pelos hebreus como se fosse uma maldição viva. Ele não tinha piedade de nada e de ninguém. E seu exército se multiplicava pelas colinas como um exército de sombras. Os sacerdotes e anciãos se reuniam diariamente, tentando decidir se deveriam render-se ou morrer lutando. Alguns clamavam que Deus os libertara como o fizera com Moisés no passado. Outros, porém, começaram a duvidar se ainda havia santidade naquelas muralhas. Cada dia sem água, cada noite sem pão, era um golpe que esmagava a fé dos mais fortes. O desespero se tornou a nova lei. Nessa atmosfera saturada de medo, a corrupção espiritual floresceu. Homens que antes erguiam as mãos em oração agora conspiravam para salvar suas próprias vidas, mesmo que isso custasse a dignidade do povo. A cobiça, o egoísmo e a idolatria encontraram terreno fértil entre os corações vacilantes. O brilho da chama sagrada parecia prestes a se apagar de uma vez por todas. E foi nesse cenário de decadência moral e opressão brutal que Judite surgiu como um sinal de contradição. Uma mulher desconhecida, uma viúva, uma alma ferida. Ninguém imaginava que a resposta de Deus viria através dela, que não tinha exército, nem força, nem título. Mas tinha algo que nenhum guerreiro possuía: fé disposta a arriscar tudo. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Judite era filha de Merari, da linhagem antiga de Israel, mas aos olhos de muitos era apenas uma viúva solitária. Seu marido, Manassés, havia morrido durante a colheita da cevada, tomado por uma insolação que o derrubou no campo e o levou ao túmulo antes que ela pudesse se despedir. Desde então,
Ela vivia recolhida em sua casa no alto da cidade, coberta por vestes de luto e por um silêncio que ninguém ousava perturbar. Mas Judite não era uma mulher comum. Mesmo carregando o luto, ela mantinha uma chama viva no coração. Enquanto outros perdiam a fé, ela continuava em jejum e oração, levantando-se à noite para clamar pelas promessas antigas de Deus. Seus servos viam sua figura curvada no chão frio, com as mãos erguidas e o rosto banhado em lágrimas, implorando que o Altíssimo não deixasse Israel cair na vergonha. Ela não tinha filhos, nem herança que a sustentasse, mas era conhecida por sua devoção e pela sabedoria que saía dos seus lábios. Quando os anciãos passavam perto de sua porta, abaixavam a cabeça em respeito. Não porque ela tivesse algum cargo, mas porque sua vida era uma pregação silenciosa de temor e humildade. Naqueles dias de cerco, Judite observava as multidões vacilarem entre a coragem e o pânico. Ela escutava as conversas nas ruas, ouvia os sacerdotes discutindo se deveriam abrir os portões e implorar misericórdia a Holofernes. Seu coração doía por ver homens que antes proclamavam confiança se transformarem em sombras de si mesmos. Então, no íntimo da sua alma, algo começou a nascer. Uma convicção que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Era como se uma voz silenciosa sussurrasse que Deus a estava chamando para algo maior do que sua dor. Algo que exigiria coragem além do que ela acreditava possuir. Os dias se tornaram longos. Cada amanhecer era uma nova pergunta: será que alguém fará alguma coisa? Mas nenhuma resposta vinha dos lábios dos líderes. Ninguém se levantava. E, no silêncio da madrugada, Judite percebeu que talvez ela fosse a única disposta a agir. Essa mulher, frágil aos olhos do mundo, carregava dentro de si uma força que o inimigo jamais poderia medir. Naquela noite, enquanto o vento sacudia as cortinas de linho da sua casa, Judite se sentou no chão frio. O silêncio era tão denso que parecia ter peso. Sua alma estava dividida. Parte dela ansiava apenas por continuar em jejum e oração, esperando que Deus enviasse um milagre pelo braço de algum guerreiro. Mas a outra parte, mais profunda, mais perturbadora, insistia em gritar que ela precisava se mover. Ela apertou o manto escuro contra o peito e fechou os olhos. Lágrimas quentes caíram sobre suas mãos. Como poderia Deus esperar tanto dela? Uma mulher que conhecia a dor da perda, que nunca empunhara uma espada, que tinha apenas a força da fé. Por que o Senhor não escolhera outro? Alguém com experiência de guerra? Alguém que não fosse tão comum? O conflito dentro de Judite era como um incêndio. Ela temia manchar a santidade da sua vida com um ato que, aos olhos dos homens, poderia parecer ousadia presunçosa. Temia também que, se falhasse, não haveria mais chance de salvação para Betúlia. Mas acima de todos os medos, havia uma voz suave que dizia: eu sou contigo. Essa voz não vinha com trovões. Não vinha com sinais. Era apenas uma convicção que crescia e insistia em não morrer. Judite se lembrou dos relatos antigos sobre Débora, Jael e tantas outras que haviam sido instrumentos improváveis. E começou a entender que Deus nunca se prendeu às expectativas humanas. Mesmo assim, seu coração tremeu. Porque obedecer significava abrir mão da segurança do anonimato. Significava enfrentar julgamentos. Significava arriscar tudo, inclusive sua vida e sua honra. E talvez, na visão de muitos, seu sacrifício não seria compreendido. Mas Judite sabia que a fidelidade não depende da aprovação dos homens. Lá fora, o exército de Holofernes dormia embriagado em confiança. O comandante acreditava que ninguém teria coragem de desafiá-lo. Mal sabia ele que, naquela madrugada, uma mulher estava sendo moldada por Deus para se tornar sua ruína. Judite se levantou com os olhos úmidos. Seu corpo tremia, mas seu espírito estava decidido. Ela não sabia como faria. Não sabia se sairia viva. Mas pela primeira vez, entendeu que sua vida inteira havia preparado para esse momento. Ela sussurrou em voz baixa, quase temendo ouvir a si mesma: se é isso que o Senhor quer, eu irei. Nos dias que se seguiram à sua decisão, Judite sentiu o peso esmagador do silêncio de Deus. Ao contrário do que imaginava, nenhuma visão celestial veio confirmar seu chamado. Nenhuma profecia foi proclamada sobre sua cabeça. Nenhum milagre se manifestou para sustentar sua coragem. Era como se o céu tivesse se fechado e deixado apenas um eco profundo de incerteza. Ela continuou em jejum, cobrindo a cabeça de cinza, entregando-se a orações que pareciam não passar do teto da sua casa. Às vezes, seu coração duvidava se aquilo não era apenas fruto de um impulso de desespero.
Quem era ela para pensar que poderia enfrentar o comandante de todo o exército assírio? Quem era ela para acreditar que Deus a escolheria entre tantos homens fortes e preparados? O sofrimento do povo se intensificava a cada dia. A água escasseava, os gritos das crianças famintas tomavam as ruas como um lamento ininterrupto. Alguns homens começaram a planejar a rendição em segredo. Outros recolhiam seus pertences, esperando pelo pior. A atmosfera de Betúlia era a de uma cidade condenada. E Judite, isolada em seu quarto, sentia o peso de cada alma que se perdia na descrença. Durante uma madrugada em que o vento trazia o cheiro acre do acampamento inimigo, ela se ajoelhou com o rosto contra o chão frio e implorou uma resposta. Senhor, se é tua vontade que eu vá, mostra-me um sinal. Qualquer sinal. Mas nada aconteceu. Nenhuma brisa suave, nenhuma voz, nem mesmo o consolo de uma presença invisível. Apenas o silêncio. E foi nesse silêncio que Judite compreendeu algo que lhe rasgou o coração e ao mesmo tempo trouxe uma estranha paz. Deus não precisava confirmar o que já havia plantado em seu espírito. Ele não estava em dívida com ela. Não lhe devia explicações. Às vezes, a obediência mais pura floresce no chão duro da incerteza. Na manhã seguinte, ela se levantou com os olhos inchados e a respiração pesada. Por dentro, tudo ainda tremia. Mas havia um fogo pequeno, indomável, que começava a consumir seus medos. Se Deus estava calado, ela se moveria mesmo assim. Quando Judite finalmente saiu de sua casa, envolta em seu manto negro, os olhos do povo a seguiram como se observassem uma aparição. Ninguém compreendia o que uma mulher viúva poderia fazer enquanto toda uma cidade de guerreiros se ajoelhava ao medo. Ela desceu a ladeira de pedras que conduzia à praça central, onde os anciãos e sacerdotes haviam se reunido. Seus rostos estavam pálidos, suas vozes roucas de cansaço. Muitos a julgavam por ousar interromper as discussões dos homens. Mas Judite não se importava com o julgamento. Quando tomou a palavra, a multidão silenciou. Sua voz soou firme, sem ornamentos. Ela disse que Deus ainda tinha poder para livrar Betúlia, mas que esse livramento viria por um caminho que ninguém esperava. Alguns balançaram a cabeça, acreditando que seu luto havia lhe tirado a razão. Outros se entreolharam com desprezo. Era mais confortável zombar da coragem dos outros do que encarar a própria covardia. Os anciãos tentaram dissuadi-la. Disseram que a violência não cabia a uma mulher que temesse o Senhor, que não havia honra em se aproximar do acampamento inimigo com artifícios que beiravam o engano. Mas Judite, com os olhos úmidos e a voz trêmula, respondeu que não buscava honra, que preferia ser lembrada como pecadora ousada do que testemunhar a destruição do povo sem mover um dedo. A pressão externa cresceu como uma muralha ao redor dela. Os rumores se espalharam, que Judite enlouquecera, que sua decisão traria ainda mais ruína, que sua presença no acampamento de Holofernes seria interpretada como traição. A cada passo que ela dava em direção ao portão da cidade, parecia carregar o peso de um julgamento coletivo. Mas havia algo que ninguém via. Por baixo do luto, sua alma estava viva. Mais viva do que nunca. Enquanto todos afundavam no desespero, Judite caminhava com a certeza de que Deus a sustentava de maneira invisível. Não havia voz, não havia sinal. Mas havia uma paz inquebrantável que brotava em meio ao medo. Quando ela chegou ao portão, olhou uma última vez para Betúlia. E, em silêncio, prometeu que, se Deus permitisse, voltaria trazendo não só a esperança, mas também o sinal de que o Altíssimo não havia abandonado seu povo. Quando Judite cruzou o portão e desceu a encosta em direção ao acampamento inimigo, sentiu o coração acelerar como um tambor prestes a romper. Cada passo era um risco calculado entre vida e morte. Seu corpo frágil, envolto em vestes puras, parecia insignificante diante das fileiras de tendas e soldados armados. O crepitar das fogueiras iluminava rostos endurecidos pelo hábito da violência. Ali, ninguém acreditava em misericórdia. Os sentinelas a detiveram, apontando lanças afiadas ao seu peito. Ela levantou as mãos em sinal de rendição e declarou que vinha trazer informações que interessariam ao grande Holofernes. Os guardas se entreolharam, desconfiados, mas sua aparência indefesa e a voz embargada de dor abrandaram a brutalidade imediata. Ainda assim, cada olhar sobre ela era carregado de desprezo e curiosidade. Quem era aquela mulher ousada que surgia na noite com promessas de traição? Conduzida até a tenda principal, Judite foi tomada pelo medo mais profundo que já conhecera. Ao ver o comandante recostado em seu leito, cercado por vasos de vinho e ornamentos de ouro, sua alma quase desabou.
O peso da própria decisão caiu sobre seus ombros como um fardo insuportável. E se tudo aquilo fosse loucura? E se Deus não interviesse? E se seu nome fosse lembrado apenas como uma traidora que falhou? Por alguns instantes, Judite sentiu o orgulho se despedaçar. Aquela segurança que havia sentido ao sair de Betúlia começou a ceder lugar a uma dor afiada que ameaçava apagar sua coragem. Ela não passava de uma viúva, uma mulher sozinha diante de um homem que representava a força de um império. Sua fraqueza era visível, e sua mente se encheu de imagens de ruína, o povo destruído, a fé escarnecida, seu corpo abandonado na areia como um aviso de que ninguém deveria desafiar Holofernes. Mas foi nesse colapso interior que algo mudou. Quando seus olhos encontraram os dele, Judite sentiu uma chama que não vinha dela mesma. Uma lembrança viva de tudo que Israel perderá e de tudo que ainda poderia ser restaurado. Era como se o Espírito de Deus sussurrasse que aquele momento não era sobre sua força, mas sobre sua soberania. E ali, humilhada, tremendo, Judite começou a se tornar mais do que uma mulher. Começou a se tornar instrumento do Altíssimo. A noite em que Judite entrou na tenda de Holofernes parecia interminável. O comandante, convencido de que ela havia se rendido, ordenou que preparassem um banquete. Enquanto taças se enchiam de vinho e o cheiro de carne assada inundava o recinto, Judite manteve a cabeça baixa. Por dentro, seu coração clamava por direção, por um sinal que confirmasse que aquele era o momento certo. Mas o céu permaneceu em silêncio. Holofernes a observava com olhos pesados de luxúria e poder. Ele sorria com desprezo, convencido de que aquela mulher hebreia era apenas mais uma peça do seu triunfo. Enquanto ele bebia cada vez mais, Judite compreendeu que Deus estava preparando o palco para um ato que ninguém jamais ousaria imaginar. Não seria pela força de exércitos. Não seria pelo grito dos guerreiros. Mas pelo silêncio de uma mulher disposta a perder tudo. Quando o vinho embotou completamente a consciência de Holofernes, ele tombou sobre o leito pesado, respirando de maneira lenta e desordenada. O momento chegou como um sussurro cortante. Judite sentiu seu corpo inteiro gelar. As mãos tremiam tanto que ela precisou apertá-las contra o peito para conter o pânico. Ali estava a chance que havia pedido em oração. O instante em que seu povo poderia ser salvo. Mas também o instante em que seu nome seria para sempre associado a um ato que ninguém teria coragem de realizar. Ela se aproximou devagar. Cada passo parecia uma eternidade. Olhou para o rosto adormecido de Holofernes e percebeu que não havia glória naquele homem. Só havia arrogância vazia. Um trono de poder construído sobre cadáveres e injustiça. Ali, diante do inimigo, Judite reencontrou a convicção que quase perderá. A certeza de que Deus não precisava de estratégias humanas para cumprir seus propósitos. Ele só precisava de um coração disposto a obedecer. Com mãos que tremiam de medo e fé, Judite tomou a espada pesada que pendia sobre a parede da tenda. O metal gelado parecia rejeitar seus dedos frágeis. Por um instante, ela quase recuou. Mas então lembrou de cada criança chorando de fome em Betúlia. De cada homem que havia desistido de crer. De cada promessa antiga que jurava que Israel não seria abandonado. E nesse momento, Deus não falou. Ele apenas sustentou. Quando a lâmina desceu, o silêncio na tenda se tornou absoluto. Judite manteve os olhos fechados por um instante, incapaz de compreender plenamente o que havia acabado de fazer. O peso da espada e o odor metálico do sangue foram testemunhas de que sua decisão não tinha retorno. Ali, naquele leito profano, caíra o comandante que zombara do Deus vivo. E ali também, Judite se tornará mais do que uma viúva entristecida, ela se tornará a mão que executou o juízo do Altíssimo. Com esforço, ela envolveu a cabeça de Holofernes em um tecido e a escondeu na sacola que trouxera. Suas pernas tremiam tanto que ela pensou que não conseguiria se manter de pé. Mas havia um silêncio profundo dentro dela, diferente de tudo que sentirá antes. Não era vazio. Era uma paz que só nasce quando a obediência é completa, mesmo quando os caminhos de Deus parecem extremos demais para o entendimento humano. Ela saiu da tenda com passos contidos, protegida pela escuridão da madrugada. Nenhum soldado desconfiou. Seus servos a acompanharam em silêncio, atônitos diante da coragem que testemunharam. Quando chegaram aos portões de Betúlia, Judite ergueu a sacola e declarou que o Senhor havia entregado o inimigo nas mãos de uma mulher. O choque se espalhou como um vento sobre o povo. Alguns caíram de joelhos, incapazes de conter o choro. Outros gritaram em louvor. O nome de Deus voltou a ser pronunciado com temor e reverência. Naquele momento, Judite não procurava reconhecimento.
Ela sabia que seu ato seria debatido, julgado, talvez condenado por muitos. Mas nada disso importava. Porque ela havia aprendido que a fé verdadeira nem sempre é compreendida. Que a obediência radical quase sempre se parece com loucura aos olhos do mundo. E que Deus não mede seus instrumentos pela aparência, mas pela disposição de sacrificar tudo. Ao amanhecer, o exército inimigo descobriu o corpo de Holofernes sem cabeça. O terror tomou conta dos soldados assírios, que fugiram em debandada. Betúlia foi salva não por uma multidão de guerreiros, mas por uma mulher que decidiu acreditar que o Deus dos impossíveis ainda agia no meio da fraqueza humana. E assim, Judite se tornou testemunha de que a fé é mais poderosa que qualquer espada. E que o silêncio de Deus, às vezes, é apenas a preparação para o milagre mais improvável. A história de Judite não é confortável de ouvir. Ela confronta nossa religiosidade domesticada e nos obriga a refletir sobre os limites da fé. Quantas vezes esperamos que Deus atue apenas dentro daquilo que chamamos de normalidade? Quantas vezes rejeitamos a possibilidade de que Ele use meios que desafiem nossa lógica, nossa reputação e até mesmo nossa compreensão do que é aceitável? Judite não era uma guerreira. Não tinha experiência em batalhas nem ambição por poder. Ela era apenas uma mulher marcada pela dor da perda, pela solidão e pelo luto. Mas foi nesse coração partido que Deus encontrou espaço para uma obediência radical. Enquanto todos calculavam riscos, ela se dispôs a pagar o preço. Enquanto muitos dobravam os joelhos ao medo, ela se levantou e andou em direção ao perigo. O maior milagre da vida de Judite não foi a fuga dos exércitos inimigos. Foi a transformação silenciosa de uma alma que preferiu a fidelidade à própria segurança. Ela provou que a coragem não é a ausência de temor, mas a decisão de avançar apesar dele. E que a santidade não se define por títulos ou cargos, mas pela disposição de dizer sim, Senhor, mesmo quando tudo parece loucura. Talvez hoje você se sinta pequeno, indigno, incapaz de enfrentar o que se ergue contra sua casa, seu propósito, sua fé. Talvez você esteja esperando sinais claros, confirmações espetaculares. Mas Deus pode estar usando o silêncio para ver até onde vai sua entrega. Ele pode estar perguntando: você confia em mim o bastante para obedecer sem garantias? Judite nos ensina que a fé verdadeira sempre será ousada. Sempre exigirá mais do que podemos dar sozinhos. Sempre parecerá exagerada para quem prefere a prudência ao mover sobrenatural de Deus. Mas é essa fé que muda destinos e derruba fortalezas que ninguém acreditava serem vulneráveis. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se tornaram poderosos, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E eu te pergunto hoje, você está disposto a viver a fé que parece loucura para os homens, mas que é preciosa diante de Deus? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Agora vamos para a oração final. Pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco agora diante da Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza que excede todo entendimento humano. Eu te louvo porque Tu és o mesmo Deus que agiu na vida de Judite, que levantou uma mulher improvável para cumprir um propósito que mudou a história. Eu te louvo porque o Teu poder não está limitado à força dos exércitos, nem depende da aprovação dos homens. Pai, hoje eu apresento o meu coração, com todas as minhas dúvidas, meus medos, minhas fraquezas. Eu confesso que muitas vezes tenho me sentido pequeno demais, incapaz demais, indigno demais para imaginar que o Senhor poderia me usar de alguma forma. Eu tenho me escondido atrás das desculpas, atrás do conforto, atrás daquilo que é seguro e previsível. Mas hoje, inspirado pela coragem de Judite, eu quero dar um passo em direção à obediência radical. Eu te peço, Senhor, que Tu fortaleças meu coração. Que Tu quebres toda mentira que diz que eu não tenho valor. Que Tu silencies toda voz que sussurra que minha história acabou. Que Tu me faças lembrar que o mesmo Espírito que habitou Judite habita em mim, que a Tua presença é suficiente para transformar a minha fraqueza em força, a minha vergonha em testemunho, o meu medo em coragem. Senhor, eu oro por cada pessoa que ora comigo agora. Eu clamo que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada mente, cada coração cansado. Que o Teu poder desça como um óleo fresco sobre aqueles que estão exaustos de lutar sozinhos. Que Tu restaures a esperança daqueles que pensaram em desistir. Que Tu reavives a chama da fé naqueles que perderam a visão do Teu propósito. Eu declaro que toda a fortaleza erguida pelo inimigo contra esta vida será derrubada pelo poder do Teu nome. Eu profetizo que as muralhas do medo cairão.
que o conformismo será arrancado pela raiz, que a coragem sobrenatural vai se levantar, como se levantou no coração de Judite. Que o teu povo se lembre de que tu ainda és o Deus que faz o impossível. Pai, ensina-nos a obedecer sem precisar de todas as respostas. Ensina-nos a confiar no teu silêncio. Ensina-nos a crer que o teu plano é perfeito, mesmo quando parece estranho aos nossos olhos. Que cada passo nosso seja guiado pela convicção de que tu és fiel. Eu entrego nas tuas mãos tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sonhamos. Que a nossa vida seja uma oferta viva, um testemunho de que tu escolhes os improváveis para manifestar a tua glória. E que, ao final de tudo, possamos olhar para trás e reconhecer que cada lágrima, cada noite de angústia, cada batalha, tudo cooperou para revelar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Rei, eu oro e declaro, amém.